Pois bem, prosseguindo no estudo dos evangelhos, agora vamos ao item 9. Jesus se afasta para orar, ainda na página 58. Eu deixei até sublinhado aí no livro, em destaque, Lucas capítulo 4, versículo 42 a 44, para a nossa leitura. Lucas capítulo 4, versículo 42 até o 44. Diz assim: E sendo já dia, saiu para um lugar deserto, e a multidão o procurava. E chegou junto dele e o detinham, para que não se ausentasse deles. Ele, porém, lhes disse: Também é necessário que eu anuncie a outras cidades o evangelho do reino de Deus, porque para isso fui enviado. E pregava nas sinagogas da Galileia. Sempre lembrando que Cafarnaum, né, é uma cidade da Galileia. Ok? Bom, então é interessante, Jesus, como homem, ele precisava orar como eu e você precisamos orar. É claro que Jesus tinha uma vantagem em relação a nós. Jesus nasceu sem pecado, mas como homem, ele precisava orar. E se Jesus, não tendo pecado, necessitava orar, muito mais nós, né? Bom, eu coloquei também o texto de Marcos, que vocês podem ler depois, né? Mas é bem parecido com esse de Lucas. O comentário do livro diz: Aos sacerdotes, Deus ensinou que a oração deve acompanhar o trabalho na casa de Deus. Para isso, Deus instituiu os pães da proposição no lugar santo. Esses pães eram cobertos de incenso, que simboliza a oração dos santos, e os sacerdotes deveriam estar sempre se alimentando dele. Jesus, como homem, foi dedicado à oração, ou seja, ele estava sempre comendo pão com incenso, simbolicamente, né? Bom, quando você estuda sobre o tabernáculo, você aprende que o sacerdote, quando ele fazia o sacrifício ali no altar dos holocaustos, ele entrava no lugar santo, ele tinha que levar, fazer a sua oração ali no altar do incenso, fazer a intercessão, né, pelo ofertante no altar do incenso. Mas também ali no lugar santo tinha duas outras peças que ele precisava cuidar. O altar do incenso ficava bem na porta do Santo dos Santos. À esquerda de quem entrava ficava o castiçal. O sumo sacerdote tinha que cuidar daquela luz, se o pavio estivesse apagando, né, ele levantar o pavio, tá bom? Eram 7, né? Ok? E do lado direito ficava a mesa, chamada mesa dos pães da proposição. Em todo momento que ele estava ali intercedendo pelo povo, ele tinha que estar se alimentando daquele pão que eles colocavam incenso sobre aquele pão, né? Então é um simbolismo de você estar se alimentando de oração, né? Se alimentando da palavra de Deus e da oração, da palavra de Deus e da oração. Então, quando Jesus, como homem sem pecado, se afasta para orar, isso nos ensina sobre a importância da oração, né?